Essa noite estarei falando sobre como permitir que o Espírito Santo guie seus passos e se render completamente a Jesus. Você diz que confia em Deus. Você ora pela vontade dele, mas hesita em abrir mão do controle. Você pede direção, mas quando o Espírito Santo conduz, você resiste. Porque é tão difícil se render completamente a Jesus. Esta é a batalha que todo crente enfrenta. A luta entre controle e rendição. Entre confiar completamente em Deus ou tentar resolver tudo por conta própria. A verdade é que você não pode ser plenamente guiado pelo Espírito Santo se ainda estiver segurando o controle. Deus não está pedindo uma rendição parcial. Ele está pedindo todo você. Se você não se render completamente, sempre viverá abaixo do seu verdadeiro chamado. Você terá momentos de fé, mas não uma vida de fé. Sentirá a presença de Deus, mas nunca andará em seu poder. Sempre se perguntará por que suas promessas parecem distantes, por que sua voz parece confusa, por que seu coração nunca encontra paz completa. Mas aqui está a verdade. O momento em que você se rende completamente é o momento em que tudo muda. Quando você para de lutar com Deus, quando finalmente coloca no chão seus medos, suas dúvidas, seus próprios planos, é aí que você entra em uma vida que é verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo. Ao final desta mensagem, você saberá exatamente como andar na direção do Espírito Santo sem medo ou hesitação. Você entenderá por que rendição não é perder o controle, mas entrar em um propósito maior. Você descobrirá como parar de resistir, como reconhecer a voz dele e como se render completamente à direção do Espírito Santo. Mas primeiro, você precisa entender por que tantas pessoas nunca experimentam a verdadeira rendição a Deus. Porque a maioria luta para se render ao Espírito Santo. Rendição não é algo natural ao coração humano. Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a lutar pelo controle, a confiar na nossa própria força, a tomar nossas próprias decisões. O mundo nos diz que rendição é fraqueza, que abrir mão do controle é tolice, que devemos sempre ter um plano. Mas o reino de Deus opera de forma diferente. A verdadeira força é encontrada na rendição. A verdadeira sabedoria é confiar em Deus acima do próprio entendimento. O verdadeiro poder vem quando você solta o controle e permite que o Espírito Santo conduza. Então, por que tantas pessoas lutam para se render? Um dos motivos é o medo de perder o controle. No fundo, muitas pessoas não confiam que, se soltarem as rédeas, Deus cuidará delas. Elas temem que rendição signifique perder seus sonhos, seu conforto, sua segurança. Mas, na realidade, segurar o controle é o que leva à ansiedade, à preocupação e à frustração. Quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não está no controle. Outro motivo é o medo do desconhecido. O coração humano anseia por certeza. As pessoas querem conhecer cada passo antes de dá-lo. Mas o Espírito Santo não age dessa forma. Ele guia um passo de cada vez, e você só pode avançar quando obedece à sua voz em fé. Se você exige ver todo o quadro antes de obedecer, nunca experimentará a plenitude da direção de Deus. Muitas pessoas também lutam com o medo do fracasso. Elas pensam, e se eu me render e as coisas não derem certo? E se eu fizer a escolha errada? Mas render-se a Deus nunca é fracasso. Fracasso é tentar viver a vida sem Ele. Pedro andou sobre as águas quando confiou em Jesus. Mas no momento em que focou na tempestade, afundou. A fé o guiou a dar o passo, mas o medo o fez cair. Isso é o que acontece quando confiamos em Deus por um momento e depois retomamos o controle quando tudo parece incerto. Também existe a luta com a confiança. Alguns foram feridos no passado, por pessoas, por experiências, por decepções. E, sem perceber, projetam essa desconfiança em Deus. Assumem que Ele irá decepcioná-los como outros fizeram. Mas Deus não é como as pessoas. Ele é fiel. Ele nunca falha. E seus planos são sempre bons. Render-se a Ele não é um risco. É a decisão mais segura que você poderia tomar. E então existe o conforto da autossuficiência. Algumas pessoas resistem à rendição porque acreditam que conseguem resolver tudo sozinhas. Elas dependem da própria lógica,
das próprias habilidades, da própria experiência. Mas a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A sua sabedoria é limitada. A sabedoria de Deus é eterna. Você pode confiar em si mesmo e viver sob estresse, ou pode confiar em Deus e viver em paz sobrenatural. Aquilo que você tenta controlar é, na verdade, o que está controlando você. As coisas que você se recusa a entregar são exatamente as coisas que têm poder sobre você. Mas quando você finalmente solta, quando escolhe confiar, quando para de resistir, é aí que a verdadeira liberdade começa. Mas como saber se você está resistindo ao Espírito Santo sem perceber? Existem maneiras pelas quais ele fala, maneiras pelas quais ele conduz, mas muitas vezes as pessoas o ignoram sem sequer perceberem. As formas sutis pelas quais resistimos ao Espírito Santo sem perceber: o Espírito Santo está sempre falando, sempre conduzindo, sempre guiando, sempre chamando você para um relacionamento mais profundo com Jesus. Mas a razão pela qual muitas pessoas não sentem sua direção não é porque ele esteja em silêncio, é porque estão sem saber resistindo a ele. Resistência nem sempre se parece com rebelião aberta. Não é apenas dizer não a Deus. Às vezes, a resistência é muito mais sutil, muito mais enganosa. Ela se esconde em desculpas, em atrasos, em distrações, em racionalizações. Muitas pessoas acham que estão esperando em Deus, quando na verdade é Deus quem tem esperado por elas. Uma das formas mais comuns de resistir ao Espírito Santo é ignorar seus toques suaves. Ele sussurra, mas elas descartam como apenas um pensamento. Ele convence, mas elas explicam isso racionalmente. Ele impulsiona a ação, mas elas hesitam. Elas esperam que Deus fale com uma voz audível, com um sinal dramático, com algo inegável. Quando, na verdade, ele muitas vezes fala na quietude, na convicção silenciosa do coração. Outra forma de resistir é por meio da obediência atrasada. Quando Deus fala, a obediência deveria ser imediata. Mas, em vez disso, muitos hesitam. Esperam confirmação após confirmação. Procuram sinais, em vez de simplesmente obedecer na primeira vez em que ele falou. Mas obediência atrasada é desobediência. Quando o Espírito Santo diz para orar, perdoar, soltar algo, dar um passo de fé, e você adia, está resistindo a ele sem perceber. As pessoas também resistem ao Espírito Santo tentando negociar com ele. Em vez de se renderem completamente, elas tentam fazer acordos. Dizem: Deus, eu confio em ti, mas somente se for desse jeito. Eu obedeço, mas deixa eu cuidar dessa parte sozinho. Elas querem a bênção de Deus sem abrir mão do controle. Mas o Espírito Santo não opera com rendição parcial. Ou você se rende por completo, ou vive em um estado constante de tensão espiritual. As distrações são outra forma sutil de resistência. O Espírito Santo chama as pessoas para uma oração mais profunda, para maior intimidade com Jesus, para a presença dele. Mas, em vez disso, elas preenchem o tempo com outras coisas. O inimigo não precisa destruí-lo para torná-lo ineficaz. Ele só precisa mantê-lo distraído. Enquanto sua mente estiver ocupada demais para ouvir, enquanto seu coração estiver ocupado demais para responder, você continuará resistindo sem perceber. E então existe a maior resistência de todas: segurar algo que Deus já mandou você soltar. O jovem rico queria a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão do que mais valorizava. Ele achava que poderia ter a vontade de Deus e a própria vontade ao mesmo tempo. Mas Jesus disse para escolher. E ele foi embora triste porque não quis se render. Muitos crentes vivem essa mesma luta. Eles amam a Deus, mas ainda estão segurando o controle. Ainda se recusam a liberar algo que ele já mandou entregar. Quando você hesita, quando adia, quando ignora a voz dele, você está resistindo. E cada vez que resiste, seu coração se torna um pouco menos sensível à sua voz. Quanto mais você resiste, mais difícil se torna reconhecer quando ele está guiando. A voz que você obedece é a voz que cresce mais alto na sua vida. Se você continuar resistindo,
chegará um momento em que a voz do Espírito Santo parecerá distante. Não porque ele parou de falar, mas porque você parou de ouvir. Mas não precisa ser assim. Você pode aprender a reconhecer quando o Espírito Santo está guiando você. Você pode se tornar tão sensível a ele que sua direção se torne clara, inegável e poderosa na sua vida. Como reconhecer quando o Espírito Santo está guiando você? O Espírito Santo não conduz por meio da confusão. Ele não é um Deus de desordem ou incerteza. Quando ele fala, há clareza, paz e convicção. Mas muitas pessoas lutam para reconhecer sua voz, não porque ele esteja em silêncio, mas porque não estão familiarizadas com as formas como ele fala. Se você não reconhece sua direção, sempre vai duvidar das próprias decisões, sempre se perguntar se foi ele, sempre hesitar, em vez de avançar em fé. O Espírito Santo frequentemente guia por meio de uma convicção profunda e inabalável. Não é apenas uma ideia ou um pensamento passageiro. É algo que se estabelece no seu espírito, algo que não vai embora. É um impulso divino que chama você a se mover, agir, dar um passo de fé. Por isso ignorá-lo é perigoso. Quanto mais você adia, mais treina seu coração a resistir em vez de seguir. Um dos sinais mais claros da sua direção é a paz sobrenatural. Quando Deus está guiando você, mesmo que a situação seja incerta, mesmo que você não conheça todos os detalhes, existe uma paz inexplicável no seu espírito. Essa paz não é a ausência de desafios, mas a presença da confiança de que Deus está no controle. Se você vive em confusão, medo ou constante indecisão, pode ser um sinal de que está tentando impor a própria vontade em vez de seguir a dele. O Espírito Santo também guia por meio de confirmações. Quando ele está falando, frequentemente confirma sua mensagem por meio das Escrituras, de conselhos piedosos ou de circunstâncias que se alinham com o que ele já colocou no seu coração. Ele não é o autor da dúvida. Quando algo vem dele, ele torna claro, não por medo, não por pressão, mas por confirmações consistentes. Outra forma pela qual ele guia é por meio de portas abertas ou fechadas. Quando você se rende ao Espírito Santo, começa a perceber que oportunidades se alinham com facilidade ou que portas se fecham de maneiras inesperadas. A direção de Deus não é sobre forçar passagem por todo obstáculo, mas sobre caminhar pelas portas que Ele preparou para você. Se algo não funciona, não importa o quanto você tente. Talvez seja porque Deus esteja redirecionando você para algo melhor. O Espírito Santo também fala por meio de um profundo senso de urgência. Há momentos em que você sente um impulso intenso para fazer algo, orar por alguém, entrar em contato, dar um passo em um novo chamado. Essa urgência, muitas vezes, é a maneira de Deus empurrar você para fora da hesitação e para dentro da obediência. A pergunta é: você vai ouvir ou vai esperar até que seja tarde demais? Você não precisa de uma voz alta vinda do céu para reconhecer a direção do Espírito Santo. Você só precisa ser sensível, ouvir e obedecer no momento em que ele fala. Se você continuar esperando algo dramático, pode perder o sussurro suave que tem guiado você o tempo todo. Mas existe algo que pode impedir você de reconhecer a voz dele, algo que impede muitas pessoas de se renderem completamente. E até que isso seja enfrentado, você sempre terá dificuldade em seguir a direção de Deus. A barreira número 1 que impede as pessoas de se renderem. Existe uma coisa que mantém mais pessoas longe da rendição completa a Deus do que qualquer outra. Não é o pecado. Não é o medo. Não é a dúvida. É a autossuficiência. No fundo, muitos acreditam que conseguem lidar com a vida sozinhos. Confiam em Deus na teoria, mas, na prática, dependem da própria sabedoria, dos próprios planos, da própria força. Eles oram, mas retomam o controle no momento em que as coisas não saem como esperavam. Pedem para Deus guiá-los, mas apenas se isso estiver alinhado com seus próprios desejos. A autossuficiência é perigosa porque cria a ilusão de controle. Ela convence você de que, se trabalhar duro o suficiente, planejar com cuidado o suficiente e evitar o fracasso,
conseguirá administrar a própria vida sem se render completamente a Deus. Mas isso é uma mentira. Você nunca foi criado para viver independente de Deus. Você nunca foi feito para carregar o peso do seu próprio destino. O rei Saul é um exemplo perfeito do que acontece quando a autossuficiência substitui a rendição. Ele foi chamado por Deus, ungido para liderar, posicionado para a grandeza. Mas em vez de esperar o tempo de Deus, em vez de confiar no plano de Deus, ele tomou as coisas em suas próprias mãos. Ele teve mais medo de perder o controle do que de desobedecer a Deus. E por causa disso perdeu tudo. Isso é o que acontece quando a autossuficiência substitui a dependência do Espírito Santo. As pessoas se contentam com o próprio caminho em vez do caminho de Deus. Escolhem a lógica em vez da fé, o conforto em vez do chamado, a segurança em vez da rendição. Como resultado, vivem abaixo do seu potencial. Nunca andam na plenitude do plano de Deus. Nunca experimentam a vida sobrenatural que vem da confiança total nele. A rendição completa exige abrir mão do seu plano e abraçar o plano de Deus. Isso significa estar disposto a abrir mão do direito de entender tudo. Significa confiar que o caminho de Deus é melhor, mesmo quando você não vê como. Você precisa estar disposto a dar um passo à frente, mesmo quando o caminho não está claro. Precisa acreditar que a sabedoria de Deus é maior do que sua capacidade de entender tudo. A autossuficiência é o que impede as pessoas de entrarem no desconhecido com Deus. Mas quando você finalmente se rende, quando para de confiar em si mesmo e passa a depender totalmente do Espírito Santo, é aí que tudo muda. É nesse momento que o poder de Deus é liberado na sua vida. O instante em que você solta é o instante em que entra em algo maior. É o momento em que você sai da confusão para a clareza, do estresse para a paz, da luta para o propósito. Mas o que exatamente acontece quando você se rende completamente? Como o Espírito Santo transforma sua vida quando você para de resistir e lhe entrega o controle total? Como o Espírito Santo transforma sua vida quando você se rende completamente? Tudo muda no momento em que você para de lutar pelo controle e se rende totalmente ao Espírito Santo. O que antes era luta se torna leve. O que antes causava medo perde o poder sobre você. O que antes era confusão é substituído por clareza. Rendição não é perda de liberdade, é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você se rende completamente, sua mente se torna clara. A batalha constante entre o que você acha que é melhor e o que Deus está guiando você a fazer desaparece. Você não precisa mais resolver tudo sozinho. O Espírito Santo traz sabedoria divina, revelando os passos que você precisa dar no tempo certo. O peso da indecisão, da ansiedade e da incerteza é removido, porque agora sua confiança não está mais em você, mas naquele que conhece todas as coisas. A rendição também traz uma paz sobrenatural que não depende das circunstâncias. Você pode não saber o que vem a seguir, mas sabe quem está guiando você, e isso é suficiente. Você para de sentir a necessidade de forçar situações, manipular resultados ou lutar batalhas que nunca foram suas. Você descansa na certeza de que Deus está dirigindo cada passo. Quando você se rende por completo, suas orações se tornam mais poderosas. Em vez de orar a partir do medo ou do desespero, você ora com confiança, sabendo que está alinhado com a vontade de Deus. Em vez de implorar para que Deus faça as coisas do seu jeito, você confia que o jeito dele é sempre melhor. Sua fé deixa de ser baseada em emoções e passa a se firmar na verdade inabalável de que Deus está no controle. O Espírito Santo também começa a desenvolver novos desejos em você. O que antes atraía você já não exerce o mesmo poder. O que antes parecia impossível agora parece ao seu alcance. Seus desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus. Você passa a querer passar mais tempo com Ele, a desejar sua presença, a ansiar por sua voz. As coisas que antes distraíam você se tornam menos atraentes, porque agora você não é mais guiado pela própria vontade, mas pelo Espírito de Deus.
A rendição também leva à aceleração divina. Aquilo que você tentou realizar com a própria força e falhou, de repente começa a se encaixar. Portas se abrem que você nunca conseguiria abrir sozinho. Oportunidades, relacionamentos e avanços que antes pareciam distantes começam a chegar com facilidade, porque agora você não está mais se esforçando, está andando em alinhamento divino. A maior transformação que acontece quando você se rende completamente é que sua identidade se torna inabalável. Você não se define mais pelo seu passado, pelas suas lutas ou pelas opiniões dos outros. Você entende que é plenamente aceito, plenamente amado e plenamente capacitado por Deus. Você para de tentar provar seu valor e começa a viver a partir de um lugar de segurança nele. A rendição não remove sua identidade, ela revela sua verdadeira identidade em Cristo. Ela remove todo o rótulo falso, toda insegurança, todo medo, e substitui tudo isso por confiança, ousadia e propósito. Mas a rendição não é uma decisão única, é uma caminhada diária. É um compromisso contínuo de ser guiado pelo Espírito, não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos momentos da vida cotidiana. O que realmente significa ser guiado pelo Espírito? Como é caminhar em dependência diária dele? É isso que vamos descobrir agora. Ser guiado pelo Espírito não é apenas ouvir a voz de Deus em grandes momentos. É caminhar em sintonia com Ele todos os dias. Muitas pessoas acreditam que se render ao Espírito Santo significa esperar uma grande revelação, uma voz audível clara ou uma experiência sobrenatural antes de tomar uma decisão. Mas a verdade é que a direção do Espírito Santo nem sempre é dramática. Na maioria das vezes, ela é uma orientação silenciosa, constante, que molda sua vida diária. Ser guiado pelo Espírito significa que você não depende mais das suas emoções, da sua própria sabedoria ou da opinião dos outros para tomar decisões. Você se apoia na voz de Deus acima de tudo. Em vez de reagir às situações com base no medo ou no impulso, você age com sabedoria e discernimento divinos. Você não faz apenas o que parece lógico, faz o que o Espírito dirige, mesmo quando isso não faz sentido para o mundo. O próprio Jesus demonstrou o que significa ser totalmente guiado pelo Espírito. Ele disse: "Eu não faço nada por mim mesmo, mas apenas o que o Pai me diz." Cada palavra que ele falou, cada passo que deu, cada milagre que realizou, tudo foi feito sob a direção do Espírito Santo. Sua vida foi o exemplo perfeito de rendição total, dependência completa e confiança absoluta na vontade do Pai. Ser guiado pelo Espírito é ter uma consciência elevada da presença de Deus no dia a dia. Você começa a perceber como Ele guia você em conversas, em oportunidades, em encontros divinos que antes passariam despercebidos. Quanto mais você se rende, mais sensível se torna a sua direção. Você passa a reconhecer quando Ele está alertando você, quando está impulsionando você, quando está conduzindo você para algo maior. Ser guiado pelo Espírito significa confiar mesmo quando você não tem todas as respostas. Haverá momentos em que Deus pedirá que você avance sem revelar cada detalhe. Ele pode chamar você a dar um passo de fé quando nada parece pronto, quando a lógica diz para esperar, quando as circunstâncias parecem incertas. Mas a direção do Espírito Santo não se baseia no que você vê, e sim no perfeito conhecimento de Deus sobre o que está à frente. Quando Ele diz vá, você vai. Quando Ele diz espere, você espera. Quando Ele diz confie, você confia. Um dos aspectos mais poderosos de ser guiado pelo Espírito é que a sua obediência o posiciona para encontros sobrenaturais. Quando Filipe foi guiado pelo Espírito a se aproximar do eunuco etíope, ele não sabia que aquele simples ato de obediência resultaria na salvação de um homem que levaria o Evangelho a uma nação inteira. Deus frequentemente guia você a momentos que parecem pequenos, mas que têm impacto eterno. O nível da sua rendição determina o nível de poder em que você irá andar. Se você se rende apenas parcialmente, experimentará apenas uma direção parcial. Mas,
Se você se render completamente, se permitir que o Espírito Santo dirija cada área da sua vida, você caminhará em um fluxo sobrenatural onde a voz dele se torna inconfundível, sua direção inegável, e seu poder é liberado através de você de maneiras que você nunca imaginou. Mas a verdadeira rendição exige algo que muitos têm medo de fazer. Ela exige orar a oração mais perigosa de todas. Senhor, faça a tua vontade. Você está disposto a orar essa oração e realmente querer dizer isso? A oração mais perigosa que você pode fazer. Senhor, faça a tua vontade. Existe uma oração que muda tudo. Uma oração que move o céu, abala o inimigo e transforma completamente a sua vida. Mas ela também é a oração mais perigosa que você pode fazer. É a oração da rendição total. Quando você diz, mas Senhor, faça a tua vontade, você está abrindo mão do direito de controlar o resultado. Você está entregando seus planos, suas expectativas, seus prazos e colocando tudo nas mãos de Deus. Você está escolhendo confiança em vez de conforto, obediência em vez de conveniência, fé em vez de medo. Essa oração é perigosa porque confronta a carne. Ela força você a soltar tudo o que vem segurando. Significa se render não apenas às coisas que você está pronto para entregar, mas também aquelas que, no fundo, você não quer soltar. Significa dizer, Deus, mesmo que isso não pareça com o que eu esperava, eu confio em Ti. Jesus fez essa oração no momento mais crítico da sua vida. No jardim do Getsêmani, ao encarar a agonia da cruz, ele clamou, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele momento de rendição mudou tudo. A disposição de Jesus em se submeter à vontade do Pai abriu o caminho para a salvação de toda a humanidade. A verdadeira rendição sempre conduzirá a um propósito maior do que você consegue enxergar no momento. Mas muitas pessoas hesitam em orar essa oração porque têm medo do que pode acontecer depois. E se Deus tirar algo de mim? E se Ele me pedir para fazer algo desconfortável? E se Ele me conduzir por um caminho que eu não planejei? Essas perguntas revelam um coração que ainda luta para confiar que Deus é bom, que seus planos são melhores e que seu caminho é perfeito. O que a maioria não percebe é que a rendição não tira sua liberdade, ela liberta você. Quando você para de resistir, quando finalmente solta o controle, o peso cai. A pressão de fazer tudo dar certo desaparece e a ansiedade de tentar resolver tudo sozinho começa a se dissipar. Você entra em um lugar de descanso sobrenatural, sabendo que o Deus que criou o universo é quem está dirigindo seus passos. Quando você ora, Senhor, faça a tua vontade, está convidando o Espírito Santo a assumir o controle. E quando ele assume, tudo muda. Coisas que estavam travadas começam a se mover. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Clareza substitui a confusão. Força substitui o esforço. O avanço segue a rendição. Mas aqui está uma pergunta real. Você está disposto não apenas a dizer as palavras, mas a realmente significá-las? Deus nunca forçará a rendição sobre você. Ele espera que você a escolha. E quando você escolhe, Ele leva você a lugares que jamais imaginou. Usa você de maneiras que nunca esperou e conduz você a uma vida maior do que qualquer coisa que você poderia ter planejado por conta própria. Mas rendição não é apenas soltar, é entrar em algo maior. É liberar o controle para receber o melhor de Deus. E é isso que vamos abordar agora. O poder de soltar quando a rendição se torna avanço. O momento em que você realmente solta é o momento em que o avanço começa. Rendição não é sobre perder, é sobre entrar em algo maior. Mas muitas pessoas se agarram com força aos próprios planos, às próprias expectativas, à própria maneira de fazer as coisas. E ao fazer isso, bloqueiam exatamente o avanço pelo qual têm orado. Deus não pode encher mãos que ainda estão apertando o controle. Ele não pode derramar novas bênçãos em um coração que se recusa a soltar velhos fardos. O avanço vem quando você libera aquilo que nunca foi feito para você carregar. Abraão viveu isso em primeira mão.
Deus havia prometido a ele um filho, um futuro, uma herança. Mas então veio a prova suprema. Deus pediu que ele colocasse Isaque sobre o altar. Ele conseguiria confiar em Deus o suficiente para se render àquilo que mais amava? Abraão obedeceu, totalmente disposto a entregar o que havia esperado a vida inteira. Mas, no momento em que ele soltou o controle, Deus interveio. A prova nunca foi sobre perder Isaque. Foi sobre provar que a confiança de Abraão estava em Deus, e não na bênção. E porque ele se rendeu, entrou em um novo nível de provisão divina e de destino. É assim que a rendição funciona. Quando você libera aquilo que acha que precisa, Deus entrega algo ainda maior. Aquilo que você tem segurado com tanta força pode ser exatamente o que está impedindo o que Deus realmente quer lhe dar. Mas você só perceberá isso quando soltar. Muitas pessoas acham que rendição significa esperar passivamente. Mas rendição não é inatividade. Ela é um ato de fé. É dizer: Deus, eu confio tanto em Ti que vou parar de lutar e começar a obedecer. É escolher andar no ritmo do tempo de Deus em vez de forçar as coisas com a própria força. No momento em que você solta, coisas que pareciam impossíveis começam a se mover. Aquilo pelo qual você lutou por tanto tempo, de repente, começa a se alinhar. O emprego pelo qual você estava se esforçando, de repente se encaixa. As portas que você tentou abrir com a própria força se abrem no tempo certo. Tudo começa a fluir, não porque você forçou, mas porque você se rendeu. Quando você solta, Deus trabalha. Quando você confia, Ele conduz. E quando você se rende por completo, o avanço deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que você simplesmente vive. Mas lembre-se, a rendição não é um evento isolado, é uma escolha diária. É acordar todos os dias e dizer novamente: Espírito Santo, guia meus passos hoje. É aprender a soltar não apenas uma vez, mas sempre que Deus pedir. Porque toda vez que você solta, você avança. Toda vez que você confia, você cresce. E toda vez que você se rende, você se aproxima da vida plena, poderosa e guiada pelo Espírito Santo que Deus sempre planejou para você.